Mas eu vou convidar todos os nossos panelistas que abram as suas câmeras para que a gente possa começar o debate, mas vou iniciar, né, pelas perguntas aqui que já são mais diretamente feitas por o próprio Ministério da Saúde, né? Então, a professora Maria Odete, da Universidade Federal de Minas Gerais, ela pergunta, né, por que a vacina de herpes zoster, então, ela não faz parte do calendário vacinal, né, de pessoas com mais de 50 anos, através do Ministério da Saúde. É, se você puder responder, por gentileza. Posso responder sim. Bem, obrigado pela pergunta. Olha, eu falando até como médico, sabe, assim, eu particularmente, a gente trabalha aqui e devemos buscar isso, a incorporação de todas as vacinas disponíveis do Programa Nacional de Imunização, certo? Então, assim, não está porque a gente não quer, sabe? A gente quer, assim como a gente quer todas as outras. Queremos vacina de meningo B, queremos vacina de chikungunya, queremos aumentar nossas vacinas de dengue, queremos DTPA para adolescente, ou seja, queremos. Só que a gente precisa priorizar. A gente está falando de um programa público que, enfim, ele tem ali que fazer alguma priorização. Quando a gente fala de prioridade, a gente coloca na prioridade aquilo que é mais crítico do ponto de vista epidemiológico. Então, veja, vamos trazer vacinas novas? Vamos, vamos. E queremos também a vacina de herpes zoster. Só que o que é prioridade no país hoje? Aí eu vou citar o que é prioridade. Vírus respiratório, e aí eu coloco aqui o vírus sincicial respiratório, que mata mais de 100 crianças, bebês por ano no nosso país, então a gente precisa colocar isso como prioridade. Arboviroses, acho que arboviroses a gente vê a, a grave crise de saúde pública que o nosso país passou com a dengue. A gente tem outras arboviroses também, inclusive agora a gente tem uma vacina que está em fase de licenciamento para chikungunya, então a gente precisa colocar a arbovirose como prioridade, e as meningites, porque o Ministério da Saúde não tem vacinas para todas as meningites, e a gente sabe que isso é um grave problema de saúde pública. Então, veja, se a gente não vencer essas três, fica muito difícil falar do resto, sabe? Por quê? Porque essas são as que matam mais, são as mais críticas. Eu não estou aqui desmerecendo os outros agravos, mas como a gente tem que trabalhar com prioridades, eu acho que a gente precisa olhar, então, para o nosso cenário epidemiológico. Então, eu acho que isso explica. Não quer dizer que não estamos buscando, mas a gente precisa seguir esse processo de incorporação olhando para as prioridades epidemiológicas. Ótimo, muito obrigado. Aqui diversos comentários, né? Aqui elogiando essas estratégias, as novas estratégias do Ministério da Saúde, né? Então, a Andrea diz: CRIs descentralizada, garantia de aumento de acesso às vacinas especiais, né? Perfeito. Ela dizendo. É, aqui também muitos falando sobre o o sistema de dados, né, a integração do sistema de registro de vacina é fundamental, né? Ao mesmo tempo, aqui a Andrea também, né, ela coloca que o CIPNI tem que ser melhorado em horários de alto fluxo, o sistema ainda trava, identifica. Aqui também teve um outro comentário a esse respeito, se eu não me engano, sobre o sistema, né, a importância desse sistema, né, e que ele esteja cada vez mais atualizado, né? Vamos, vamos aqui para alguns comentários também, algumas perguntas. Aqui a pessoa não se identificou, né, e faz a pergunta também para o Dr. Éder: a Política Nacional de Promoção da Saúde, PNPS e PSE, podem funcionar como alicerces à promoção e sensibilização da vacinação? Acho que aí aquela preocupação, né, de que as pessoas estejam informadas também e sejam alcançadas, né, por essa estratégia de vacinação. Olha, acredito que sim. Ah, ah, eu, ah, ah, ah,
A vacinação é uma política pública que ela tem que estar acessível para todos, certo? Independentemente da faixa etária, independentemente da classe social. Então, a gente precisa sempre aprimorar acesso e ter isso como uma política pública muito consolidada. Então, eu acredito que sim. Perfeito. E, Marco, eu queria corrigir uma indelicadeza da minha parte, porque agora que abriram as câmeras, eu vi aqui pessoas que eu considero muito. Eu queria cumprimentar a Isabela, Lorena, Renato, Lucas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Mas mas são pessoas a Nancy, estou vendo a Nancy aqui. Queria cumprimentar todos vocês que eu não tinha visto, tá? Satisfação estar dividindo o painel com vocês. Bom, vou aqui passar para algumas outras perguntas aqui que foram feitas também muito interessantes, né? Então, tem algumas perguntas aqui, tanto que foram enviadas pelo Q&A como pelo chat, sobre a formação dos profissionais, né? Tanto a formação como a informação dos profissionais. Então, como melhorar essa informação e formação dos profissionais para que eles saibam, né, prescrever a vacina para essa população adulta, né, ou para essa população com condições crônicas, né? Eu acho que talvez a Nancy pudesse começar respondendo, né, por ser professora da Universidade Federal de São Paulo. Então, obrigada pela pergunta. Eu vejo com muita dificuldade, porque quando a gente olha o curso médico, né, não tem uma cadeira de vacina, né? Um pouquinho aprende na pediatria, um pouquinho em programas específicos na medicina preventiva. Então, isso era uma coisa que a gente tinha que organizar melhor, né? No próprio grade que a gente dá de infectologia, fica no fim de cada aula, mas é aquele finalzinho da aula que você fala de vacina. Você tem que falar de todo o mecanismo fisiopatogênico, a epidemiologia, e fica para o finzinho da aula. E aí, para os alunos, isso fica muito complicado, né? Então, às vezes, só passa na pediatria e a vacinação do adulto é pouco falada. Os profissionais especificamente, então, não falando do curso médico, o risco, né, principalmente para a população adulta, é muito difícil os clínicos terem essa percepção, mesmo atualmente, do risco de algumas infecções ou de reativações e orientar os seus pacientes. Tem um estudo super recente, né, que eram pacientes cardiopatas que ouviam falar sobre vacina de gripe, até se vacinavam muito, é um estudo australiano, né? Porém, quando perguntava se o serviço de saúde que ele frequentava, ou os médicos ou a enfermagem, falavam para ele, já tomou a vacina? Um terço só tinha ouvido falar no serviço que frequentava. E a maioria não sabia dos riscos adicionais, por exemplo, de uma infecção por influenza num paciente com insuficiência cardíaca congestiva, né? Estou dando um exemplo. Então, acho que a gente tem muito trabalho a fazer, principalmente com o grupo multidisciplinar que atende os pacientes com doença crônica, porque esse é o grupo que o paciente é mais ligado. Eu acho que a gente tem um trabalho a fazer na universidade, mas tem esse trabalho a fazer com essa equipe que atende o doente crônico. E não é só o diabetes. Infecção e diabetes está na cabeça de muita equipe multiprofissional, mas coração, pulmão também está um pouco, né? Mas pacientes neuropatas e vacina, né? Paciente reumatológico e vacina. Isso a gente tem que melhorar muito. Ótimo. Muito obrigado aí para quem estiver nos assistindo, né, que puder aí ter uma influência sobre os currículos, né, dos especialistas e dos não especialistas, acho que vale a pena, então, essa mensagem da professora Nancy. E eu gostaria de saber também a opinião da doutora Isabela,
né, que eu sei que tem aí contribuído com muitas sociedades médicas que não a de imunizações, nem a de infectologia, nem a de pediatria, né, para que os profissionais sejam mais bem informados, mais capacitados nesse sentido, né? Então, doutora Isabela, quais são aí as estratégias, né, que deveriam estar mais amplamente difundidas, né, para essa preparação dos profissionais? Então, primeira coisa é apoiar tudo que Nancy falou, né? Porque sem aprender, a gente não aprende, né? Sem ninguém ensinar, a gente não aprende. E isso, eu diria, completamente deixado de lado quando a gente fala de outros especialistas. A gente já consegue, SBIM consegue, uma parceria muito grande com as sociedades. Hoje, boa parte daquelas que a gente considera que tem mais uma, né, diabetes, onco, a própria infecto, entre tantas outras, até a cardio, que era muito reticente, né, à vacina, a gente já consegue ver um movimento em relação a isso, até por conta de novas vacinas, né, que eu falei, a gente tem ainda um calendário muito básico para o adulto, na rede pública. Então, esse movimento de vacinas novas chama a atenção. E tem uma coisa que, assim, também treinar o médico para saber reconhecer uma fake news. Infelizmente, quando eu falo médicos, mas todos os profissionais da saúde, mas não é aceitável que um médico não saiba reconhecer um artigo que é fake, uma informação que é fake, que não tem nenhuma, não se baseia em nenhuma evidência científica. Então, essa formação também é importante, e também negligenciada muitas vezes nas universidades, porque o médico não se vacina. Essa é a primeira coisa. Então, o médico escolhe a vacina que ele vai tomar, assim como ele escolhe, quando escolhe, a vacina que o paciente vai tomar. É bastante impactante nessa sua fala, né, de que o médico não se vacina, né? É difícil a gente, né, nós não médicos, né, pensarmos nisso, né? E a importância, né, dessa formação e informação contínua, né, que tem sido aí uma missão sua e da SBIM como um todo, né, em parceria com as outras sociedades, acho que é absolutamente fundamental. E Se você permitir claro, complementar, por favor. uma ação que a gente, né, começou agora recentemente, no ano passado, e que pretende continuar aí a longo prazo, foi criado um grupo intersetorial pela vacinação do adulto. São 17 instituições, a grande maioria sociedades médicas, que a SBIM traz para discutir e para ajudar na informação desses colegas, não só médicos, mas outros profissionais da saúde também. E, muito provavelmente, outros, a gente já tem a procura da enfermagem, de farmacêuticos, né, as suas instituições para agregar esse grupo de sociedades médicas. Excelente, excelente, muito importante informação. Muito obrigado por compartilhar conosco. Eu vou perguntar agora, aqui foi feita uma pergunta para o Lucas, né? E eu vou, além dessa pergunta, eu vou complementar também com o que a gente já discutiu antes aqui, né? Então a pergunta é, Lucas, no seu dia a dia, como profissional de saúde, também como pessoa com condição crônica, qual o gap principal no acesso às vacinas? Mas eu vou perguntar, Lucas, além disso, né, da sua experiência pessoal e profissional, né, em relação à potencial dificuldade de acesso às vacinas, né, eu gostaria de saber também como enfermeiro, né, na formação do enfermeiro, como essa informação sobre as vacinas para quem tem condições crônicas, como isso aparece e como você, como enfermeiro, também vê a toda a comunidade com a qual você trabalha, né? Se é uma comunidade que está preocupada, não está preocupada com
com as vacinas para essa faixa etária, né? Especialmente aqueles com condições crônicas. Perfeito, Mark. Acho que vamos por partes, né, da pergunta. Acho que o principal gap, né, um momento muito interessante para a gente cuidar da população que tem as CCNPs, é o momento do contato com o próprio profissional, né? Então, quando a gente tá ali, o enfermeiro está fazendo a consulta de enfermagem, quando um médico está fazendo a consulta, até mesmo na consulta multi, como eu falei no início, né? A gente espera tudo ficar bem, o que é muito difícil de acontecer, para daí tocar no assunto das vacinas, para daí pensar em questões secundárias, né? E aí um excelente gap que é de mudança para nossa prática é realmente pensar nesse antes do retorno que a pessoa, o combinado seja que no retorno da consulta com o médico, no retorno da consulta com a enfermagem, no segundo momento, essa vacinação já aconteça. E isso não vai acontecer de forma muito simples. É necessário que você é, entenda qual que é a realidade daquela pessoa que você está atendendo, onde que ela mora, e aí introduzir o assunto sobre os CRIAs, né? Então, no site do Ministério da Saúde é possível encontrar links que a pessoa vai entender qual é o CRI mais próximo, qual que é o serviço especializado mais próximo na casa dela, e realmente fazer isso em consulta. Então, mostrar para a pessoa onde que é o local, para ela ver que existem vários, nas principais capitais existem, eu falo de São Paulo, por exemplo, existem diversos CRIs, então isso facilita a pessoa acessar, então ela vê que tem um CRI próximo da casa dela, e não só isso, orientar o que que ela vai procurar lá no CRI e qual documentação ela tem que levar. Então hoje aqui no webinar já foi discutido o que que ela precisa levar do médico, então um relatório contando que ela tem aquela condição crônica, e aí entregar um material. E aí eu peço licença até para falar sobre o material do próprio fórum, que foi extremamente elaborado. Não sei se o pessoal aí do suporte, Mark, consegue compartilhar no chat. É um excelente material para a pessoa entender quais vacinas ele vai ir tomar no serviço, né? Então, tem a questão da condição crônica que a pessoa tem a questão da faixa etária, e aí a pessoa vai levar aquele folder, vai levar aquele material informativo que pode impactar outros membros da família, né? Que às vezes a pessoa tem diabetes, mas tem um pai que tem uma condição relacionada ao coração, uma tia que tem algum tipo de câncer. Então, essa informação que a gente fala que é algo mais orgânico, né? Então, material simplificado, existe uma versão que é tanto para os profissionais de saúde, para entender um pouco mais sobre o assunto, e para as pessoas que têm as condições, né? E aí, já entrando na questão dos profissionais da saúde, na própria, quando a gente estava falando de formação, né? Já é muito difícil falar sobre vacinas, né? Existem os blocos específicos nas universidades que a gente fala sobre vacinação, fala todo sobre a questão de como funciona os tipos de imunização, mas a gente não entra na alçada das condições crônicas, né? Quanto isso é importante para as pessoas que têm diabetes, para as pessoas que têm obesidade, é um tema que, para a enfermagem especificamente, nos últimos anos, tem sido uma luta muito importante ganhar esse reconhecimento do empoderamento desse tema, né? Que a enfermagem lidera as principais campanhas de vacinação no Brasil, juntamente com a equipe médica e com as outras equipes, né? Os biomédicos, enfim, mas ainda é pouco falado, né? A gente não fala sobre essa questão, e é importante a gente introduzir a importância, né? Que a gente não pode só cuidar da pressão alta, não pode só cuidar da glicemia alta, a gente tem que cuidar da imunização de uma forma geral das pessoas com condições crônicas. Ótimo, muito obrigado, muito importante mensagem. Lucas, daqui a pouco eu vou chamar o Marcelo, mas antes disso eu gostaria de um comentário, tanto do Dr. Éder como da doutora Lorena, sobre algumas perguntas que foram feitas aqui no chat sobre o desabastecimento de algumas vacinas, né? Eu não sei se está acontecendo, né? Se eles gostariam de compartilhar alguma informação a esse respeito. E foi feita uma pergunta também pela Terezinha Lora sobre se temos retorno da vacina de Covid para crianças na faixa etária de 6 meses a 11 anos. Bem, eu posso comentar a questão. De fato, a gente tem algumas vacinas que estão em falta. Eu destaco algumas delas, por exemplo, a vacina de varicela foi uma vacina. É porque, assim, sempre que a gente fala de planejamento de estoque, existem muitas variáveis que não estão de pleno controle
do Programa Nacional de Imunização. Isso passa desde o processo regulatório de internalização de produtos importados, fornecedores, a INCQS, gestão estadual, enfim, tem vários atores envolvidos nesse processo. Então, é uma cadeia que, eventualmente, se há algum problema, isso pode causar desabastecimento na ponta. E por mais que o PNI faça o seu devido planejamento, isso pode acontecer. Então, por exemplo, a varicela é uma vacina que ela está em falta no país. É algo que se arrasta do ano passado por um processo foi um processo regulatório por alteração na produção e depois verificação de segurança do produto, que fez com que houvesse um comprometimento do abastecimento a partir dessa necessidade de verificação. A gente passou a não poder utilizar a vacina que estava contratualizada. Então, o que o Ministério fez foi buscar outros fornecedores enquanto aguardava essa liberação de lotes. A questão é que vacina não é algo que a gente acha na gôndola do supermercado. A gente tem todo um processo que demora a produção, enfim. Então, por isso que houve aí a retomada gradual da possibilidade de uso das vacinas que a gente já tinha contratualizado com a chegada de novas vacinas. Então, até o final deste ano, a gente normaliza o suprimento de vacina de varicela. Outro exemplo de vacina que está em falta, que foi a vacina de meningite C, que o laboratório produtor, que é a vacina que a gente faz para as crianças, o laboratório produtor ele não cumpriu assim, o cronograma teve um atraso, enfim, as entregas tiveram atraso, e o Ministério da Saúde, para não deixar as crianças desabastecidas, nós fizemos ali a substituição da vacina meningo C pela meningo ACWY, que é outra vacina que cobre os mesmos antígenos oferecidos para a criança pela vacina que está em falta, para não deixar que as crianças fiquem desprotegidas. Mas a gente está com esse problema para resolver com o laboratório produtor. E, de fato, vacina para COVID em crianças, a apresentação que nós recebemos, ela não pode ser utilizada em criança, e aí agora a gente está chegando essa semana no país, os frascos de vacina que pode ser utilizada, vacina de RNA mensageiro que pode ser utilizada para as crianças, e logo a gente vai normalizar os estoques da vacina de COVID para as crianças. Sem contar que a gente já tem um novo contrato com novos fornecedores para garantir o abastecimento da cepa mais atualizada da vacina para as crianças no Brasil. Bom, muito bom, muito importante ter essa atualização. Doutora Lorena, gostaria de fazer algum comentário? No CRI, existe alguma informação específica? Então, como o Éder, né, falou, a gente, né, está, de fato, com alguns desabastecimentos por essas questões aí, né, que fogem da nossa vontade, da nossa alçada, mas que, de fato, impacta, né, em algumas situações. Por exemplo, a varicela, agora, nesse momento que é a época de sazonalidade, né, da varicela, a gente está às vezes substituindo pela tetravalente, né? Então a gente está priorizando aqueles pacientes que têm uma situação de vulnerabilidade maior. Mas eu queria comentar sobre a outra pergunta anterior, né, do que os painelistas comentaram sobre como aumentar, né, essa informação e como chegar a maior acesso. Eu acredito que também uma das questões, né, além da educação e informação, lá no meu CRI passam residentes da pediatria, da infecto adulto e infecto pediatria. Então, rodam em torno de 60 residentes por ano no CRI, que isso dissemina, né, a informação para as outras especialidades nos hospitais, escolas, que eles rodam, né? Que eles não rodam só no hospital onde está o CRI. Uma outra também condição que eu vejo com muito bons olhos, que começou no Espírito Santo e que a gente está tentando fazer aqui em Goiás, é conversar com a divisão farmacêutica, onde há a distribuição desses medicamentos que os pacientes com condições crônicas recebem gratuitamente do SUS, que
solicitasse ali o cartão de vacina e fosse um dos critérios para que esses pacientes ganhassem a insulina, ganhassem o antipertensivo, que tivesse ali também seu calendário de vacinação em dia, que a gente estaria aí fazendo também uma atenção primária muito importante e atingindo ali quem não está. Até já conversei com a gestora aqui de Goiás e a lei não possibilita que haja a proibição de entrega sem o cartão de vacina em dia, mas que pelo menos aquele paciente, aquele médico assistente daquele paciente, lembre-se de prescrever, né, as vacinas para aqueles pacientes com essas condições. E com essa notícia, né, que a gente já está sabendo que o Éder trouxe aqui da descentralização do CRI, eu acho que vai ser a cereja do bolo da gente conseguir chegar, né, a essas vacinas aos pacientes que precisam. Com essa descentralização, acredito eu que a gente vai conseguir expandir e conseguir fazer essa adesão para esse público tão vulnerável e tão susceptível. Excelente, muito obrigado pela contribuição, Lorena, e pela sua ação, né? Aí acho que essa associação, né, entre o acesso à medicação da pessoa com condição crônica, né, e a verificação ali da carteira vacinal, né, dessa pessoa realmente uma ótima ação para aumentar a cobertura vacinal. E o Marcelo e o Renato, acho que gostariam também de fazer comentários a esse respeito. Marcelo, se você quiser começar, depois eu chamo o Renato na sequência, por gentileza. Tá. Não, obrigado, Mark. Não, eu queria fazer um comentário sobre esse ponto aí da educação profissional, inserir o tema vacinação, que é muito importante. Agora, tem uma coisa que eu tenho observado muito dando aula, inclusive dando aula para profissionais da atenção primária à saúde, médicos, enfermeiros, nesse tema de vacinação. Mesmo quem trabalha com vacinação, como a gente, não sei se é porque a gente tem um histórico de uma adesão muito grande à vacina, uma época que basicamente falava, olhava o cartão, falta isso, a pessoa ia lá e completava. E depois a gente passou por todo esse fenômeno hoje que a gente vê de desconfiança em relação à vacina, etc. Que um ponto importantíssimo de se trabalhar na formação dos profissionais, mas acho até que hoje como um tópico de educação continuada para os profissionais que já estão atuando, seja em atenção primária, na saúde pública, seja na privada, como abordar hesitação vacinal. Eu vejo que boa parte das pessoas, entre os profissionais, ainda olham para as pessoas como ela é totalmente aderente a vacinas ou está mais próxima desse polo, ou ela é anti-vax e está mais próxima desse polo. Quando, na verdade, a gente tem um espectro gigantesco entre esses dois polos. E eu vejo nas aulas, é muito difícil as pessoas entenderem, quando muitas vezes as pessoas assim, explodem a cabeça quando entendem esse conceito e começam, então, a desenvolver abordagens mesmo, né, para conseguir lidar com tudo que aparece, porque é isso que aparece hoje comumente, né? Esse fenômeno de hesitação são pessoas em diferentes estágios aí em relação à confiança versus resistência às vacinas, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente conseguir lidar com essa nova realidade que veio e que é uma nova realidade que a gente vai ter que aprender a lidar com ela, com certeza, se a gente quiser aumentar as coberturas vacinais. Obrigado. Ótimo, muito obrigado. Marcelo, a gente tem aqui diferentes questões aqui. Eu gostaria de aproveitar para perguntar também para o Renato, né? Depois também um comentário, vou pedir para o Éder sobre o aplicativo, né? Então, aqui está se pedindo para falar, né? Então, como essa integração dos sistemas, né? Para que todas as doses, né? Que o indivíduo receba de vacina, elas sejam computadas, né? Então, como isso tem acontecido, pensando aí que o indivíduo ele pode receber a dose de vacina no sistema privado, né? E receber uma outra vacina no sistema público, né? Isso, hoje em dia, essa integração já é feita, funciona bem para que se possa fazer o levantamento da cobertura vacinal dos indivíduos. Por gentileza, doutor Renato, se puder comentar.
Não, acho que esse é um grande esforço, né? Apesar da grande maioria das doses no sistema, no Brasil serem aplicadas no sistema público, a migração dos dados das doses aplicadas no sistema privado e a contabilidade dessas doses na cobertura vacinal é fundamental. Nós tínhamos um grande vazio nesse cenário. O Éder vem trabalhando fortemente nessa integração do sistema privado. Fica aqui o nosso reconhecimento, Éder, porque sempre houve uma grande dificuldade. Você topou enfrentar o desafio obviamente, de toda a informação, né, do roteiro de informação, da migração para a RNDS de todas as doses aplicadas. A gente caminha para um futuro, provavelmente, onde nós tenhamos um informativo de vacina de todos os adultos, né? Daqui uma década ou duas, outra geração, a gente caminha para a gente ter esse sistema de vacinação online para ser acessado por qualquer um, porque é comum a perda de extravio de vacinas feitos em qualquer circunstância. Então, a formalização desses serviços privados de vacinação, obviamente, estar linkado com o sistema de informação do Ministério, as doses todas serem computadas e migradas para o sistema, é fundamental para essa contabilidade, e não só para a gente ter o reconhecimento da pessoa que foi vacinada, e não a contabilidade, que a gente já avançou muito no calendário de vacinação da criança. A gente hoje tem o registro nominal das doses aplicadas, mas a gente precisa avançar mais do que isso. O CPF de cada um, ter todas as clínicas privadas ou públicas com registro dessas coberturas. Então, nosso sonho ainda é maior, que a gente possa ter esse aplicativo com lembrança de próximas doses, para ele ser convocado, porque muitas vezes o calendário, o abandono do calendário vacinal acontece por esquecimento, né? Porque é anti-vacina, porque não quer, porque não lembrou, não sabe. Então, você ser lembrado com essas ferramentas ou digitais é fundamental para um processo. Então, esse é um processo longo de crescimento e que vem crescendo, vem amadurecendo, com todas as dificuldades de um país continental como o nosso, com dificuldades de sistemas de municípios, de estados, de clínicas privadas, de internet, enfim. Mas é um avanço que precisa ser contínuo e a gente está começando a caminhar nesse sentido. Eu tenho certeza que a gente deve chegar lá com uma política contínua e de longa data para que isso tudo se estabeleça de forma definitiva no país. Ótimo, muito bom. Doutor Éder, se quiser comentar. Não, eu acho que o Renato, obrigado, Renato, pelo reconhecimento, mas o Brasil, ano passado a gente fez um movimento para fazer com que todas as doses, não só as doses da Covid, mas todas as doses fossem para a Rede Nacional de Dados em Saúde. A Rede Nacional de Dados em Saúde, ela integra bases de dados usando uma variável de referência. E a variável de referência é o CPF. Então, a partir da rede nacional, a gente consegue misturar bancos, por exemplo, bancos de vacinação com bancos de cadastro, com bancos de vigilância, por exemplo. Então, só que para agora a gente trabalha na padronização. Então, por exemplo, no SUS, nós temos o CIPNI, que é um sistema do Programa Nacional de Imunização, que tem que ser usado fora da atenção primária. E temos o ESUS, que tem o Prontuário Eletrônico do Cidadão, que é usado na atenção primária. Então, nós alinhamos o CIPNI e o ESUS para eles falarem a mesma língua e mandar para a RNDS. Então, isso já está acontecendo. Tem municípios que têm sistemas próprios, então a gente trabalhou para que houvesse uma padronização da regra do sistema próprio para que ele mandasse para a RNDS, e agora ele vai passar a mandar direto para a RNDS. E o setor privado ele tem dois caminhos, que é ou ele usa o CIPNI, que é o sistema do Programa Nacional de Imunização, que é de graça, ou ele integra o seu sistema da clínica direto na Rede Nacional de Dados em Saúde, só que usando as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. O que a gente observa é que há cada vez mais uma aceitabilidade maior das clínicas privadas com a RNDS. Então, a gente tem aumentado cada vez mais o registro de doses aplicadas no setor privado na Rede Nacional de Dados em Saúde, o que tem contribuído com a cobertura vacinal do país como um todo, e também o dado do vacinado fica disponível no meu SUS digital. Só que a tendência é isso aumentar, porque os municípios eles conseguem ver quem está mandando,
Então, a gente acho que há no território, há uma pressão para que o setor privado mande as doses para o público, isso é algo... Eu acho que o próprio mercado vai se regular, porque o cidadão vai querer ver a dose dele no aplicativo do Ministério da Saúde, e agora que a gente consolidou a base, a tendência é agregar serviços, né? Então, por exemplo, a gente já tinha a certificação da Covid, então a gente vai evoluir para uma certificação de caderneta em dia, considerando as crianças que já começaram nesse esquema. A emissão de certificado internacional de vacinação da febre amarela. Isso vai ser tudo feito pelo aplicativo do Meu SUS Digital. Então, o setor privado que não integrar, ele vai ficar fora desses serviços. Então, ele vai acabar, o cidadão vai acabar procurando serviços que está devidamente integrado. Então, eu acho que o futuro é bastante promissor no sentido de ter todas as informações lá, e a RNDS ela é integrada à Receita Federal, ao GovBR, então a gente começa a ter uma integração com todos os sistemas do governo brasileiro. Então, assim, é uma evolução que eu acho que tende a trazer bons frutos, já está trazendo, mas tende a trazer melhores frutos para o futuro. Excelente, realmente uma notícia aí muito animadora, né? Acredito que a doutora Lorena também, né, aí comemore, né, a possibilidade das pessoas que precisem do CRI, né, eventualmente também sejam aí, né, tenham esse acesso, né, e saibam da vacina que elas precisam, né, e que a vacina que elas já tomaram e ainda não tomaram, né, e ainda precisam receber essa imunização. E acho que é uma forma de ampliar de forma bastante importante, né, e racional aí essa cobertura vacinal em todas as faixas etárias, né, ligadas ao CPF do cidadão. Excelente. Bom, nós estamos já nos caminhando para o fim, né, do nosso evento de hoje, e por isso eu vou resgatar aqui a nossa pergunta do debate, né? A pergunta do debate é a seguinte: quais estratégias podemos empregar juntos para ampliar o conhecimento da população, levando ao aumento da cobertura vacinal de adultos? Então, juntos aqui, eu vou enfatizar que as diferentes instituições aqui representadas, né, pelos nossos panelistas, e então vou pedir para que cada um deixe uma mensagem aí breve, né, de compromisso com esse movimento, né, que a gente espera aconteça para que essa população esteja cada vez mais imunizada, né, com as diferentes vacinas que a gente sabe que são fundamentais para pro, uma idade adulta, né, e uma idade que cada vez se estende mais, mas que seja saudável, né, através aí dessas vacinas que são recebidas. Então, vou pedir para que inicie, então, o doutor Éder Gatti, do Ministério da Saúde, por gentileza. Gostaria de agradecer ao Fórum pelo convite. Contem sempre com o Ministério da Saúde. Agradecer a todos os painelistas, meus colegas de painel, pela presença de vocês. É sempre uma honra estar com vocês. E, bem, eu acho que temos a pergunta ela é um grande desafio, né? Eu acho que o Ministério da Saúde tem que lançar estratégias para atingir o objetivo contido nessa questão, porque ela traz um objetivo, a gente precisa disseminar o conhecimento e ampliar o acesso. Então, a gente tem trabalhado com isso através de capacitações, o microplanejamento e todas as reformas que a gente tem feito no PNI. Nós também estamos abertos a sugestões da sociedade civil, certo? Então, assim, a sociedade civil organizada, a sociedade de especialidades, sociedades científicas, o PNI está à disposição e quer sempre estabelecer o diálogo, porque a gente consegue crescer juntos. Então, agradeço pelo convite ao evento. Obrigado. Nós agradecemos. Muito obrigado, doutor Éder. Agora, a doutora Isabela Balalai, da Sociedade Brasileira de Imunizações, por gentileza. A Sociedade Brasileira de Imunizações, desde o seu início,
buscou justamente a parceria, a troca de informações, né? A gente é uma especialidade, entre aspas, né? Porque não é uma especialidade, mas, enfim, a gente é focado nesse tema da vacinação, da importância da vacinação, e com isso conseguimos, através de parcerias, fomentar essa discussão entre outros especialistas. Eu acho que a gente precisa que cada um, seja da enfermagem, farmacêutico, o médico, inclua as imunizações em todos os seus eventos, congressos, e que busque levar essa informação. E que a gente também brigue, entre aspas, pela inclusão obrigatória desse tema na formação de cada um desses profissionais da saúde. Queria agradecer muito, muito bom estar com o Éder aqui. Eu até citei, Éder, você na minha apresentação, mas você não está. E todos os colegas aqui, todos os amigos e grandes brigões pela vacinação. Obrigada. Muito obrigado, doutora Isabela. Doutora Lorena Diniz, do CRI de Goiás, por gentileza. Bom, também só queria agradecer, né, o convite mais uma vez de estar aqui junto com esses amigos e colegas, né, que fazem parte desse painel e que brigam, né, como a Isabela falou, pela ampliação aí da cobertura vacinal pelo país, né? Também parabenizar o Éder pelo brilhante trabalho frente ao Ministério da Saúde. E a gente está aqui, eu já falo que a gente tem que ter multiplicadores de informações, né, da importância da vacinação aí para toda a população. Vacinação não tem idade, né? Ao nascer, ao envelhecer, a gente precisa de vacinas. E eu utilizo muito meus pacientes como multiplicadores. Todos os pacientes que chegam lá no CRI, às vezes eles chegam com, favor atualizar o cartão vacinal. E eu entrego um papelzinho falando, entrega isso aqui para o seu médico, que ele vai saber na próxima vez, tanto para você quanto para outros pacientes, o que ele precisa prescrever. Mas tudo bem se ele continuar prescrevendo assim, que a gente vai orientar direitinho aqui no CRI. Mas isso no CRI, né? Como precisa de uma indicação e uma orientação para receber esses biológicos especiais, então a gente tenta usar os pacientes como multiplicadores para chegar a informação aí nos seus médicos assistentes. Além, né, do que já foi falado aqui, de colocar como pauta nas universidades, nas residências médicas, a passagem do residente e do interno ali, numa sala de vacinação para saber de fato a importância na prática, né, da vacinação. Meu muito obrigada aí pela participação pela tarde de hoje. Muito obrigado, nós agradecemos. Doutora Nancy Belay, professora da Unifesp, por gentileza. Obrigada também da participação, de estar aqui com colegas e pessoas tão atuantes. Eu acho que a gente tem que difundir pelo exemplo, como já foi dito aqui, né? Eu tenho passado, quando eu passo visita ou quando eu discuto um caso com colegas, ou mesmo com os pacientes no consultório, eu mudo um pouco a anamnese. Então, eu começo a anamnesar falando, bom, está tomando o quê? Quais as medicações e as vacinas? Porque senão a gente deixa a vacina para o fim. E a vacina é prevenção, a prevenção tem que vir antes, né? Então, acho que a gente perguntando, a gente falando, a gente passa esse modelo, vai passando esse exemplo, né? E, principalmente, lembrar da equipe multidisciplinar, né? Quem fica com o paciente é o técnico, não é nem a enfermagem, é o técnico de enfermagem. Então, se a gente falar disso com esses colegas que atuam de perto, né, e na atenção primária e nos serviços também hospitalares, eu acho que a gente consegue melhorar, né? É um passo, é um caminho. Ótimo, muito obrigado. Doutor Marcelo Freitas, da GSK, por gentileza. Obrigado, Mark. Obrigado a todos os panelistas. O time maravilhoso, essa discussão excelente que nós fizemos hoje, né, Mark? Puxar sempre que espero que esse webinar tenha movimentado as pessoas em direção a fazer alguma coisa, né? Olhar não só aquela coisa de educação para ação, né? Mas que tem que ter uma ação junto, né?
Eu acho que sejamos profissionais de saúde, sejamos usuários do serviço de saúde, que a gente olhe para as nossas cadernetas de vacinação, que a gente verifique como ela está, o que está faltando, não só em relação à faixa etária, mas se a gente tem condições crônicas, condições de saúde também que nos colocam numa situação que a gente deveria se vacinar, olhar para isso, olhar para os nossos colegas, fazer um trabalho dos nossos serviços, né? E quando a gente entende a importância da imunização de adulto, né, acho que a gente tem que ficar diferente, a gente tem que se portar diferente, a gente tem que advogar por isso, né? Sair advogando por isso aí, porque a gente sabe que é uma necessidade ainda não atendida muito grande que a gente tem por conta, infelizmente, ainda das baixas coberturas. Obrigado, tá? Um abraço a todos. Obrigado, Marcelo. Convido agora o Dr. Renato Kfouri, da Sociedade Brasileira de Imunizações e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigado, Mark. Parabenizar vocês mais uma vez aí por mais essa sessão importante, como vocês conseguem agregar tantos atores importantes na vacinação de pacientes portadores de doenças crônicas, que, como foi dito aqui, é uma população que cresce, e a gente precisa ter esse olhar para o idoso, para aqueles com comorbidades, e não só nas nossas calçadas com mais acessibilidade, não só nas instituições de longa permanência, que eles não têm para serem cuidados de uma população que envelhece, não só para cuidadores, né, e especialistas, gerontólogos para cuidar desses indivíduos. E a vacinação é parte desse cuidado de saúde integral de uma população que envelhece e que, infelizmente, a gente tem no país uma dificuldade muito grande de enfrentar essa questão numa velocidade que ninguém imaginava que a gente fosse avançar com esse etarismo que cresce cada vez mais aqui entre nós. Então, falar de vacina, falar de prevenção, evitar hospitalizações, evitar doenças, isso reflete no sistema de saúde como um todo, reflete na saúde, na qualidade de vida individual e em saúde pública. E a gente precisa mudar o mindset, mudar o modo de ver quando se fala em vacinas, que vacinas é durante todo o ciclo de vida. Essa é uma vamos dizer, uma das grandes fortalezas hoje do programa ampliado da Organização Pan-Americana de Saúde, entendendo que a vacinação é para todo o ciclo de vida da criança, do adolescente, da gestante, do idoso, e que a gente precisa fomentar cada vez mais nos dois braços que são fundamentais. Na formação dos colegas, que tanto foi dito aqui, é inadmissível hoje alguém que trate um obeso, um cardiopata, um idoso, um paciente renal crônico e não aborde a questão da vacinação. A pessoa ter um vírus sincicial, ter uma pneumonia e vir a falecer e prejudicar a sua autonomia porque adquiriu uma infecção é evitável por uma vacina. E que, nesse sentido, caminhar também com a comunicação com a população, com os pacientes, que vocês muito fazem bem, o terceiro setor, a associação de pacientes, e não podemos deixar de esquecer que muitos desses indivíduos são tratados aqui pelos agentes comunitários de saúde, então são tratados dentro do país por outros agentes que precisam, na estratégia de saúde da família, estar todos integrados nesse grande movimento. Eu acho que esses eventos como esse só nos fazem avançar nesse sentido, mas o caminho é longo, mas eu sou esperançoso, eu acho que isso a gente chega lá com um trabalho de tanta gente boa, que eu tive o prazer aqui de conviver nesse painel aqui, Isabela, Lorena, Nancy, Marcelo e Éder, um grande prazer, parabéns novamente para você, Mark. Muito obrigado, Renato. Por gentileza, Lucas Xavier, jovem Faltou líder agradecer ao Lucas. Lucas, parabéns também, obrigado pela presença. jovem líder da Federação Internacional de Diabetes, enfermeiro, que é muito caro aqui a nós no Fórum CCNPs. Marcos, queria agradecer mais uma vez o convite do Fórum por proporcionar esse espaço de discussão que deveria ser mais importante, mais relevante na nossa área da saúde, né? E acho que fico bastante contemplado com todas as falas que tiveram no encerramento aqui. E aí convidar todos os profissionais da saúde, como o Renato disse, né, que estão ali na capilaridade, que estão em contato com as pessoas, que têm as condições que não são transmissíveis, e aí convidar os profissionais da saúde a abordarem, a educarem as pessoas
da importância, né, da imunização daquelas condições que são transmissíveis, né, que a gente consegue evitar, né, a gente consegue diminuir os riscos através da vacinação. Então, não só explicar o porquê é importante cuidar do diabetes, não só explicar o porquê é importante tomar a medicação da hipertensão, mas explicar que a vacinação é importante também para a pessoa de forma lúdica, né, porque o Brasil tem diversos Brasis dentro do Brasil. Então, a gente precisa entender a realidade da pessoa que a gente está atendendo e explicar que a vacinação realmente ela é necessária e combater aquela informação que muitas vezes chega através de celular, através de redes sociais, que a pessoa não sabe muito bem, né, se aquilo é verdade ou não. Então, é sentar e conversar com a pessoa, que é um trabalho bem pequeno, né, que foi perdido nesses últimos anos, que a gente precisa começar a reconstruir, né, para ganhar esse espaço aí que foi perdido dos profissionais da saúde. Ótimo, muito obrigado, Lucas. E nós, como Fórum CCNTs, né, ficamos muito contentes, né, com esse compromisso aqui tão forte, né, de instituições aí relevantes, profissionais absolutamente competentes de destaque, né, em todo o país, né, que realmente acreditam, entendem e lutam pelo aumento da cobertura vacinal para que a gente tenha uma população muito saudável. Então, muito obrigado. Eu agradeço, né, com muita alegria por esse nosso evento de hoje, né? Acho um evento que a gente pôde avançar tanto e discutir temas tão importantes. E agradeço a todos que nos acompanharam durante essa tarde e um agradecimento especial aos nossos e às nossas panelistas de hoje, que foram absolutamente excelentes. Uma ótima noite a todas e todos.